Os fiéis oravam unidos, o cenáculo, Senhor. Eu quero ouvir as irmãs. Aumenta o som, Quando né, foi diretora? do céu descido o real consolar. Senhor, Senhor, eu quero ouvir. Senhor, aleluia. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, aleluia. E batiza cada. Mais uma vez, Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, o poder de Deus já está aqui nessa manhã. E batiza cada. Senhor, Senhor, as irmãs, ó. Senhor, manda já o teu. E já está descendo aqui. Já está descendo aqui. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda. Quero sentir teu poder. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda. Faz meu coração arder. Manda fogo, fogo, meu Senhor, manda. Fogo que Moisés via, fogo que na sarça ardia, fogo que não consumia. Vem comigo, irmãs. De madrugada o crente vai buscar poder. Eu quero ouvir. De madrugada o crente vai. Eu creio. Se você quer azeite agora, põe azeite na lâmpada, Senhor. Oh, meu Deus! Põe azeite na lâmpada, Senhor. E parou! Eu quero Eita, servir glória com a Deus, amor. aleluia! Manda azeite na mão. Só o pandeiro e Parou! a irmã. Põe azeite. Paz do Senhor, povo de Deus. Olha que início de programa. É no fogo mesmo. É no fogo, é no azeite. Eu tô aqui ofegante porque eu tô sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui no estúdio. Para você que não me conhece, eu sou missionária Genildes e eu estou iniciando o programa Isso é de Deus, porque é de Deus, tudo é de Deus, você é de Deus. E o programa de hoje está, sim, recheado de coisas maravilhosas, porque em primeiro lugar vai ter a palavra de Deus com o pastor Manuel, vai estar trazendo a palavra do Senhor aqui. Mas hoje eu vou entrevistar uma mulher abençoada, a mãe de uma criança autista, que vai estar passando assim pra gente tudo aquilo que ela passa no seu dia a dia. A nossa irmã Inácia, ela já está aqui no estúdio e eu já quero iniciar dando um bom dia para ela, né? Bom dia? De dia? O programa Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse programa e nem qual o lugar do Brasil, porque você está fora do Brasil, mas com certeza você vai estar ligado aqui no programa Isso é de Deus. Eu já vou sentar aqui. Já quero conversar com ela, com essa mulher de Deus, nossa irmã Inácia. Seja bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com a irmã? A paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. É o horário que, né, o povo estiver assistindo. Exatamente. Tudo bem com a irmã? Tudo bem. Esse é o Salvatore. Sim. Salvatore tem qual a idade dele? Salvatore tem 9 anos. Ele tem autismo, TDAH e TOD. E TOD. Então, por que a gente escolheu esse tema hoje para falar? Porque hoje o Brasil, muitas mães, né, lida com esse tipo de problema, lida com essa doença e muitas vezes quer saber realmente quais são os caminhos que deve seguir, para onde vai, o que fazer, quais são os critérios que ela precisa. Né? Então, faz muito tempo que a irmã descobriu como é que funciona. Com quantos anos ele tinha que você veio descobrir que ele tinha autismo,
TOD e TDAH? Com 5 anos de idade, eu fui percebendo a diferença, né? Ele bem hiperativo, e aí ele começou a estudar. Eu sempre observava, quando ia fazer as tarefas, ele não se concentrava, não tinha atenção. A gente ensinava e ele não conseguia pegar, absorver aquilo. Mas aí eu fui, como já tem um caso na família também, de autismo, que é o meu sobrinho, que inclusive é baterista da igreja, o Matheus. Então todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Amém, glória aí, a Deus. A professora um dia me chamou na escola. Aí, quando era para falar dele, só que eu já sabia... Você já desconfiava. Já desconfiava. Mas não queria aceitar. Eu acredito que a maioria das mães, elas sabem, porque cada mãe, ela conhece os seus filhos, mas elas não querem aceitar. Verdade. Então, eu acredito que esse foi o seu caso. Isso. E o pai dele, o seu esposo, ele já sentia, já... Eu sempre falava para ele, quando a gente estava nós dois, ele que não aceitava mesmo. De jeito nenhum. Ainda hoje ele não aceita. Você tem quantos filhos? Na verdade, eu tenho 4. 3 moram comigo e 1 mora com uma minha tia. O Salvatore é o quê? É o mais velho? É o do meio? É o caçula? Dos 3, ele é o mais velho. É o mais velho? É. Ah, tá. Então, ele é o mais velho hoje com 5... Com 9 anos. 9 anos. Com 9 anos. 9 anos. Então, a diretora lhe chamou para dizer o que ela estava A psicopedagoga. Sim. As professoras foram, né, falar com ela e ficaram observando ele. Aí ela me chamou para falar sobre ele. Inclusive, imediatamente, ela já me encaminhou para pai. Na época. Sim, sim. Ela conseguiu lá uma vaga, porque na época a pai atendia as pessoas, como é que eu posso dizer, os moradores, né? Sim. Hoje em dia não, é uma fila muito grande. A gente tem que... Hoje tem uma dificuldade maior. Né? Para poder... Mas, assim, no caso, para quem quer ir pelo SUS. Exatamente. Particular, acredito que deva ser diferente. É mais fácil, né? Mas no caso pelo SUS... Porque na época eu fui pelo SUS, né? Devido às condições, né? Sim. Fui pelo SUS. E, para a glória de Deus, deu tudo certo. Porque, de imediato, a doutora... ele começou a ser acompanhado por ela. Sim. E ela já foi pedindo os exames. E aí a gente fez... Acho que na segunda consulta, ela já deu os laudos. O diagnóstico. Uhum. E aí já foi me dando toda a papelada, porque eles também têm direito a um benefício, né? Sim. E aí, eu já estou falando dos direitos. Não, isso é importante, a nossa irmã falar dos direitos, porque tem muita mãe que não sabe desses direitos que ela tem. E é exatamente para isso que nós também estamos fazendo essa entrevista, para que mães que têm filhos autistas, elas possam entender que elas têm os seus direitos, elas precisam ser respeitadas, né? Porque tem pessoas que ignoram isso ainda, né, irmã? É verdade. Eu tenho um caso de uma pessoa que ele tem um filho e ele foi a um restaurante. E lá, mesmo o menino tendo a carteirinha e tudo, mas ele foi maltratado. Né? Ele foi maltratado porque tem pessoas que não entendem, de forma alguma. Também teve um outro caso em uma viagem que eu fiz para São Paulo, e uma criança estava dentro do avião, autista também. Essa criança gritava muito, muito, e fazia muito barulho, mas dava para perceber que alguns passageiros estavam muito incomodados com o comportamento da criança, né? Onde hoje já é bem... a gente entende já que uma criança, quando ela se comporta daquela forma, a gente já imagina, essa criança tem algum problema de autismo. Já aconteceu isso com a irmã em algum lugar, onde a irmã esteve e a irmã não foi respeitada, ou ele não foi respeitado, pelo fato dele ser... Ele é agressivo, é agitado? Como é que é o dia a dia dele em casa? Não, a glória de Deus, nunca aconteceu isso com ele, de jeito nenhum. Pelo contrário, aconteceu um caso uma vez, a gente estava num clube... Sim. Era o aniversário da nossa avó, da minha avó. E aí, eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais... aquela coisa de não estar muito em cima, sabe? Entendeu? Deixar um pouco mais solto, um pouquinho, para poder interagir com as outras crianças. Sim. E aí, parece que na hora ele ficou um pouco agressivo e estava jogando água na criança, baixando a cabeça dela na água. E a mãe me chamou, as que ficam responsáveis, né, pela piscina, me chamou a atenção. Aí eu expliquei para ela... Por que ele estava fazendo aquilo? O comportamento, né?
Aí ela disse, mãezinha, pois então ele não pode ficar sozinho na piscina. Aham. Tem que ficar alguém para observar. Sim. Eu disse, tudo bem. E aí foi onde eu fui, e meu primo também foi ficar observando, né? O banho dele. Aí aconteceu só esse caso. Só esse caso. Só esse. Mas de maltrato, não. Porque até agora, não. Quais são os benefícios, vamos dizer assim, que uma mãe que tem um filho autista, ela procura onde, ela vai aonde, tem carteirinha, paga transporte. Hoje, inclusive, eu vi uma matéria que acompanhantes de autista têm 80% de desconto em passagens aéreas. Né, em passagens aéreas. E nas terrestres, quando a gente vai fazer a carteirinha, a gente sempre tem que, como eu posso dizer, o acompanhante dele tem direito. Que é no caso, tipo, quando eu for tirar dele, eu vou ter direito, entendeu? Paga? Agora essa parte eu me esqueci. Não tem problema. Eu acho que foi a irmã Maria de Jesus que me disse. Pronto. Porque eu ainda não tirei a dele ainda. Tá certo. E assim, o Salvatore, eu fiquei sabendo que ele também, ele prega. Bastante. Prega bastante. Inclusive, gente, eu quero até pedir desculpas para ele, porque a gente está falando, né, da criança aqui, ele está aqui do lado, e eu nem dei boa tarde para ele, né, porque esse programa está sendo gravado à tarde. E eu quero falar com ele, pode ser? Pode sim. Passa aí pro Salvatore. Boa tarde, Salvatore. Boa tarde. Tudo bem com você? Sim. Eu fiquei sabendo que você conhece a palavra de Deus. Uhum. Conhece? Que bênção! E você teria algum versículo da palavra de Deus, alguma palavra para dizer para mim e para quem está nos ouvindo? Uhum. Tem! Olha que bênção, gente! Uma criança, né, que autista, mas Deus, em sua infinita misericórdia, fala com ele e ele tem uma palavra de Deus para nós. Eu já quero ouvir. Pode falar. Uhum. Dá boa tarde pro povo aí. Boa tarde. Salvatore, diga o que você tem a falar pro povo. Para nós, uma mensagem de Deus. Todos estão esperando. Diz. Uhum. Falar. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, para você que está aqui, esses dias não têm sido fáceis. Mas Jesus está te chamando a segui-lo, porque Ele é a solução para os seus problemas. Meu Deus, que bênção, né? Muito bem, Salvatore, meus parabéns, né? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, né? E através da vida dele, eu sei que a irmã deve ter muito orgulho, né? Passa para a mamãe o microfone. Pronto. Eu sei que a irmã deve ter muito orgulho. Parabéns, Salvatore. Amém? Parabéns. Eu acredito que será um grande pastor, um grande homem de Deus. Para você que está ouvindo, né, que tem um filho que também é autista, vai ensinando para ele, vai colocando a palavra de Deus na vida dele, para que ele possa, né, começar a receber. Você que ensina? Umas coisas sim, outras ele pega. Ele vê. Ele vai para a igreja. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para os ensaios, vai para a escola bíblica. Olha que bênção. Mas eu percebi que ele começou a se interessar bastante em pregar. Uma vez que ele estava sentado assistindo o grande livro, que ele conta as histórias bíblicas e encenações, né? Sim. Passa a moça desenhando. Como é o nome da tia? Tia Jane, é? Tia Jane. Ela que conta as histórias da Bíblia. E aí um dia ele chamou o nosso pastor, que é o pastor Abraão, e contou a história de Davi e Golias todinha. Do jeito que a moça estava contando na televisão, ele contou para o pastor. E daí ele começou, uma atrás da outra. E a irmã acha que essa facilidade dele entender é através
Do TDAH não, é através do autismo. Assim, gente, porque eu fiquei sabendo de informações que crianças que é autista, ela tem uma inteligência, um QI Sim, maior. eu acho que através disso, Mas nem tudo, né? mas eu acho que é Deus mesmo na vida dele, assim, Glória na a nossa Deus. vida, porque para uma criança absorver tudo que ele absorve, nem eu mesmo que sou adulta não consigo. Eu sei. Imagina. E eu fico assim impactada, assim, eu fico orgulhosa, meus olhos chegam a brilhar quando ele chega num lugar que ele é chamado para pregar, que ele começa a falar do Senhor. Ele é chamado para pregar. Várias vezes, muitas Que vezes. culto de bênção, crianças. gente. Olha que coisa boa. Salvatório, você que é pastor, né? Você pode estar chamando o Salvatório para estar levando a palavra de Deus aí. É claro que com paciência, que a gente está lidando com uma criança que tem os seus limites e que muitas vezes, né, para e diz assim, eu não vou, eu não quero. Já aconteceu isso? Já. Ele já disse assim, mãe, eu não quero ir não. Eu disse, meu filho, você fala que você já sabe, que você já tem guardado aí, que Jesus Sim. já lhe deu. Sim. Ele disse, mãe, eu não vou conseguir. Eu disse, vai, você é inteligente, Deus lhe deu uma Isso. sabedoria muito grande. E lindo, viu? E aí, assim, eu vou, ele vai, é mesmo, né, mãe? Eu consegui. E aí, hoje ele disse pra mim, mãe, o Satanás quer me parar, mas ele não vai conseguir. Eita, Glória! Não vai conseguir de forma Vai alguma. não. É verdade. Me diz uma coisa. Então, depois que você descobriu, você começou a fazer o tratamento na paz, Sim, certo? Aí hoje ele faz algum tratamento? é assim, porque ele tá um pouco... A gente não... Quais são os tratamentos que são feitos? Terapias. São terapias. Né? Ajuda muito. Ajuda, tem a fonoaudióloga também, né? Ah, Tem a psicopedagoga, a psiquiatra, no Psiquiatra. caso. Aham. ele toma medicações, claro. Tomava, né? mas não tá tomando mais. Não, Glória! Não. Jesus Não tá não- mais tomando? Não. Jesus até a medicação tirou. Que bênção. Eu digo porque é de Sim. Deus, assim, porque no começo eles tinham uma reação, e aí a doutora trocou o remédio, Ah, e aí depois esse outro tava uma reação também que não dava dando certo. sim. Aí eu fui orar ao Senhor, Jesus, esse remédio aqui não tá dando certo não, meu Deus, e agora? E eu sem conseguir marcar consulta para ela, né? Sim. E aí eu sei que Jesus está providenciando Trabalhando, aí, tá né? trabalhando. E no dia a dia, em casa, como é que o Salvatore é com os irmãos? Como é que é o dia a dia deles? Eles se dão bem? Eles brigam? Os irmãos que são mais novos que ele, né? Você falou que ele é o mais velho. Eles entendem? Tem alguma exigência que ele diz? Ele acorda à noite? Gente, a missionária pergunta, viu? É assim, o Salvatore, ele às vezes sim, às vezes não. Se dão bem às vezes, mas às vezes não. É porque também é de criança, né? Sim, sim. Sempre criança tem essas coisinhas. Só que o Salvatore, ele é muito seletivo. Os autistas, eles são seletivos. São, Eles né? têm uma seletividade em roupas, em comidas, outros têm amizades. Tipo assim, gostei disso aqui, é isso É aqui. isso aqui. Aham. Tipo, gostei dessa roupa, eu só quero essa roupa bem aqui, eu vou vestir só essa roupa. É isso. É isso. E tem dias que ele tá tudo bem. Gosta de carinho ou não? Muito. Gosta de dizer que a gente tem que dizer que ama. Toda hora eu digo que amo, que sou lindo. orgulhosa dele. Que Hoje já bênção. amanheci abraçando ele, dizendo eu te amo tanto, tenho muito orgulho de você, meu filho. Oh, coisa Porque é isso que a gente boa. tem que fazer, acima de tudo. Sim. Não só autismo, mas atrás disso tem o nosso filho. É algo que Sim. saiu da gente, é uma bênção que Deus nos deu. E porque a gente cuidar, o cuidado é um cuidado em dobro. Sim, sim, com certeza. E assim, irmã, no caso, a comida dele é normal? Sim. Ele come de tudo? Ou ele exige alguma coisa? Porque você acabou de falar que quando gosta de uma coisa, gosta muito. Eu conheci uma pessoa e ela só comia, né? Ele só quer comer ovo. Quando você é aquela coisa, irmão, só gosto de ovo. Ovo. Mas eu não dou direto. Não. Ele come de tudo, Apesar brigando. de ser muito saudável, Sim. né? Uma comida bastante saudável. Ele come de tudo, brigando, mas come. Porque Mas eu digo, meu come. filho, tem que comer, que é saudável. Ou aí eu vou enrolando pra não dar o ovo toda vez, entendeu? Eu vou enrolando aqui e acolá. Sim. E assim, pra você, depois que começou o tratamento, você sentiu que ele teve uma grande melhora? Sim. Mesmo sem a medicação? Sim.
Porque aí já entra a oração, né? Não quer ver em casa a oração. Já entra a fé, né, A irmã? fé. Já entra a fé. Uhum. Entendi. E hoje o pai dele já aceitou? Tem que aceitar, né? Porque você tem um diagnóstico médico, Sim. tem que aceitar. Então, assim, o pai dele sabe do problema que ele tem e ele e o pai se dão muito bem. Sabem Demais. entender. Uhum. Né? Eu quero contar um testemunho em Pode, relação a deve isso. testemunho para engrandecer o nome do Senhor. Em relação a isso. Sim. Assim que a gente fez começou o tratamento, tudo, como eu falei pra você, que na segunda consulta a doutora já foi dando o laudo e já foi dando os papéis. Ó, a senhora vai botar isso aqui, vai dar entrada com isso aqui, a senhora vai dar entrada no auxílio que vai ajudar. Então, era isso que eu ia perguntar. Você recebe algum auxílio? Sim. Recebe? Sim. Eles têm direito, né? Eles têm direito. Eles têm direito. No caso, é o quê? É uma pensão? É um salário mínimo. Um salário é um salário mínimo. mínimo. Se isso caso porque ele tem os 3 ou só com o Só com TDAH também recebe. Só Já com, recebe? com autismo também recebe. Nossa, eu não sabia. Recebe. Né? Então isso é muito importante, viu, mãe? Você que está em casa, você que tem esse diagnóstico, que seu filho tem esse diagnóstico, vá atrás dos seus direitos, é um direito seu. Você não queria que ele fosse assim, a família não queria que fosse assim, mas se existe essa doença, né, se tem esse problema, essa deficiência, então vá atrás dos seus direitos, não é isso? É. Aí, voltando ao assunto, aí a minha irmã trabalhava com um advogado previdenciário. Sim. E aí um dia ela pegou. Eu deixei os papéis assim de lado, né? Não dei muita importância na época. Sim. E aí eu não dei muita importância. E aí trabalhando, aí eu disse. E as coisas apertadas. Aí a minha irmã veio. Inácia, me dá os papéis do Salvatório. Que eu vou dar entrada. Para dar entrada, vou dar para o advogado. E tudo bem. Isso foi em maio, eu creio. Quando foi nesse mesmo mês já estava lá a data, né? No mês seguinte, junho, ou foi julho, se eu não me engano. Eu sei que só foi um mês. Já estava a data da perícia social e a perícia médica. E ele colocou essa perícia para o interior, para Caxias, porque para cá, para Teresina, não tinha vaga agora. Sim. E a gente foi. Nesse dia eu pedi meu esposo o dinheiro da passagem para poder ajudar, né? Ai, minha filha, foi com ela. Já sempre tem um empecilho, né? Sim. Já disse logo que não tinha, que não ia dar. Tudo bem, amém. A gente foi com R$100 no bolso. Sim. Que o advogado tinha dado para poder descontar depois, né? O próprio advogado ajudou, né? Ajudou. Aí, quando a gente chegou lá, a gente dormiu no hotelzinho. Aí, quando amanheceu o dia, era bem cedinho. Aí eu disse, Salvatório, vamos orar. Antes de fazer a perícia. Ele ora. Ora. Ora, Salvatório. Amém. Aí ele disse... Aí, nesta oração, ele pediu ao Senhor. Sim. Deus, nos ajude. Se for da tua vontade, que o Senhor permita que a gente receba esse benefício. E eu disse, amém, meu filho. E nós saímos, né? Isso na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, de madrugada, de quarta para quinta, estava lá a resposta. Oh, glória! Só foi questão o quê? De um dia, né? Que bênção, irmã! Uhum. No outro dia, estava lá a resposta. Quando eu ia fazer a perícia social, no final do mês, dia 29, dia 24, já estava recebendo o primeiro salário dele. Meu Deus, que bênção! Olha o que Deus fez. Que bênção! Olha o que Deus fez. Com uma oração, a fé chegou até o Senhor. Na verdade, tudo que eu fico assim impressionado. Tem hora que eu digo, Jesus, tu tem um negócio com o Salvatório mesmo, porque tudo que o Salvatório pede, tu resolve ligeirinho. Ô, glória, o Salvatório vai orar por mim. Vai. Vai fazer uma oração por mim, meu irmão. Eita, glória, amém? Amém. Sim, minha irmã, Deus é fiel, então É. foi rápido a Foi resposta. rápido a resposta do Senhor. Uhum. Ele quer falar? Quer falar alguma coisa? Não? Quer orar por mim? Quer orar pelo povo? Ó, minha diretora tá ali, Antonisa, né? O meu diretor tá ali também. A gente quer ouvir ele orando. Quer orar? Quero que você faça uma oração por mim. Pedir para a produção me arranjar um pouquinho de água, por favor.
Se ele não quiser, a gente entende, né? Deixa o Salvatore à vontade. Mas se ele quiser fazer uma oração por mim, você quer orar por mim? Uhum. Quer orar pelo povo? Sim. Então, ore aí. Levante como homem de Deus. Gente, olha, parece um pastor. Olha aqui. Então, vamos aqui. Olha ali para aquela câmera ali. E faça essa oração para o povo te ouvir. Para todo o Brasil te ouvir, saber que você é uma criança de Deus, que fala com o Papai do Céu, que sabe orar, que não há impossível para Deus. Porque é Deus que te levantou, é Deus que tem te sustentado, é Deus que tem usado você para abençoar a tua família, tua mãe. Amém? Então fecha os olhinhos e ora agora. Vamos ouvir a oração dele, depois a gente continua essa entrevista. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, Senhor. Eu te apresento a família dessa mulher, Senhor. Cuida dela, Senhor. Não deixe que nenhum mal venha acontecer a elas, Deus. Abençoe, Senhor, a família todinha dela. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, amém. Glória a Deus. Me dá um abraço aqui, Salvatore. Eita, glória a Deus. Amém, Jesus. Que bênção, gente, que bênção, né? Muito obrigada. Ele pedindo para Deus cuidar da minha família, da minha casa. Pode sentar aí de novo, entrega o microfone para a mamãe. Gente, olha, tudo, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, né? Ao que crê. Então, né, mãe? Tudo é possível, irmã Inácia, ao que crê. É verdade. Né? Então, a irmã Inácia crê num Deus todo-poderoso que tem sustentado e que tem cuidado de você, da sua família, dos outros filhos. Sim. Né? E, na verdade, a irmã Inácia, eu conheço, é uma mulher guerreira, é uma mulher que Deus tirou do pecado e que hoje ele tem um grande ministério na vida dela. Glória o primeiro a Deus. ministério que ele tem, o seu primeiro ministério é cuidar do Salvatore, né, e dos seus outros filhos. Que você continue sendo essa mulher guerreira, essa mulher que hoje é exemplo na sociedade, que hoje é um exemplo para os seus vizinhos, para a sua casa, né? E que Deus continue te honrando, te abençoando. Amém. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e que você dissesse para uma mãe que está assistindo nesse momento. Quem sabe muitas mães estão assistindo nesse momento e que um dia foi como você. Não quer aceitar, né, o diagnóstico do filho. Ou o que você diria para uma mãe que está te ouvindo nessa hora, para a tua família, para os teus pastores, né? O nome do seu pastor? Pastor Abraão e pastora Cláudia. Pastor Abraão, muito obrigada, viu, por deixar sua ovelha vir aqui. O programa Isso é de Deus. Pastora Cláudia também. Então, olha ali para aquela câmera ali e deixa uma mensagem aí de Deus para mães, para pais, para avós. Porque tem avó que cuida, né, irmã? É verdade. Tem avó que a mãe vai embora e deixa o menino com a avó. O que eu quero dizer, assim, né? Para você, mãe, eu não sei como está a sua situação hoje, eu não sei pelo que você está passando hoje, neste momento. Mas eu quero te dizer que um dia, Deus, eu estive no pecado e o Senhor me arrancou. Um dia eu estava doente, talvez eu estivesse mais doente do que aquela mulher do fluxo de sangue. É mesmo. Eu estava precisando de um socorro. Aquela mulher sangrava e a minha alma estava destruída por dentro. Mas, para a glória de Deus, o Senhor, eu alcancei. Não foi nem o Senhor que me alcançou, eu que corri. Jesus, eu estou precisando de um socorro. Eu estava que nem Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pedindo socorro. E, através de Deus, eu pude... Quando eu permiti que o Senhor entrasse na minha casa, o Senhor fez toda a transformação. Glória a Deus. O Senhor foi transformando a minha vida, transformando a vida dos meus filhos. E hoje em dia você pode estar passando por essa, como é que eu posso dizer? Essa luta. Por essa luta, né? Mas esta luta não é para te matar, é para te fortalecer, é para você olhar para ela e dizer: eu consigo, eu posso, porque essa pessoa precisa de você. Seu filho precisa de você. O seu filho, ele
Ele te ama e, independente de qualquer coisa, você tem que olhar, não é um autista, é meu filho e eu preciso cuidar para o meu filho, eu preciso procurar o melhor para o meu filho. E é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje a irmã é uma mulher que é realizada. Exatamente. Né? Que Deus possa continuar honrando você, os seus outros filhos que ficaram em casa. Você continue sendo esse exemplo de mãe e de mulher que você é. Amém. Essa mulher guerreira que você é. No Dia das Mães, tivemos um evento na igreja e eu disse ali naquele momento que, na realidade, o que uma mãe quer no dia a dia é ouvir: mãe, eu te amo. É verdade. Não é verdade? É. Então, para mim, Dia das Mães é todos os dias. Uhum. Então, assim, essa mulher guerreira que você é, essa mãe guerreira que você continue sendo desse jeito. Amém, Salvatore? Cuidando do Salvatore, do jeito que cuida, sendo esse mini pastor. E que todos possam ouvir o testemunho da irmã como mãe, possam receber e possam lutar e guerrear. Você que me ouve em casa, né? Você possa estar buscando o melhor para os seus filhos. Porque eu sei que toda mãe quer o melhor para os filhos, não é isso? Verdade, é isso. Ok. Então, muito obrigada. A gente encerra aqui a nossa entrevista. Que Deus, mais uma vez, Salvatore, obrigada pela oração. Foi linda a oração que você fez. Ele louva, a irmã? Adora Deus? Louva, sim. Ele louva também? Olha que bênção. Amém. Então, na próxima vez, ele vai voltar aqui para louvar. Você volta aqui para louvar, Salvatore? Para o povo ver você louvando? Eita, glória a Deus, aleluia, amém. Amém. Então fica aí com a gente, tá bom? E, aliás, vai entrar aqui agora, vou dar aqui um momento, espaço agora, vou até ficar de pé para chamar ele, né? Porque é um companheiro de 21 anos. Anda pra cá, pastor Manuel, esse homem de Deus, né? Porque agora é o momento da palavra de Deus. Então solta aí a vinheta, minha diretora, pra gente ouvir a palavra. Estamos de volta aqui com o programa Isso é de Deus, onde a gente ouviu a nossa irmã Inácia, mãe do Salvatore, uma criança autista e pregador. Você que é pastor, quer entrar em contato conosco, né? Eu vou estar deixando o contato da missionária aqui, ou o contato da mãe Inácia para você entrar em contato, tá bom? Mas esse é o momento de ouvir a palavra de Deus com o pastor Manuel. Vem aqui, meu pastor. Vem aqui, meu pastor. Esse é o meu pastor. Pastor é ali, pastor, naquela câmera ali. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E voltando, né? Depois de algum tempo. Depois de algum tempo, né? Deus preparou. E a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. É verdade. E eu creio que esse é o momento certo. E estamos aqui, né? Amém. Para deixar Amém. a palavra, uma reflexão, né? E eu Glória creio a que Deus. esta palavra ela possa falar aos corações, né? Daqueles que estão ouvindo, que vai ouvir. Amém. E que possa fazer ser semente na vida Amém. das pessoas. Amém. Porque, na verdade, pastor Manuel, a intenção do programa Isso é de Deus é para que você que está em casa entenda que é de Deus você ouvir a palavra do Senhor com o Glória a pastor Deus. Manuel. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, esteja com você. Amém. E isso. Vamos abrir a nossa Bíblia. A palavra do Senhor está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. O versículo 5 e o versículo 6. Eu quero estar lendo esta palavra e que você possa desfrutar desse momento, desta oportunidade, porque o Senhor, Ele é a palavra,
A palavra, ela é a boca de Deus para você e para todos nós. E a Bíblia diz, no capítulo 6 do Êxodo, versículo 5, vai dizer assim: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatareis com braço estendido e com juízo grande. Amém? Então, amados, você que nos assiste e que nos ouve, essa palavra está falando de um povo que aproximadamente 430 anos estavam sendo escravos no Egito. Mas a Bíblia nos diz aqui, no capítulo 6, no versículo 5 e 6, que o Senhor, ele se lembra de um concerto, de uma promessa. Promessa essa que foi feita desde Abraão, de Isaac e Jacó. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei se você está agora me ouvindo, mas quando você ouvir essa mensagem, talvez você esteja vivendo há muito tempo em dificuldade. Talvez você esteja vivendo uma vida que só você está passando. E talvez você pense assim: o Senhor esqueceu. Mas eu quero dizer que o Senhor, ele jamais esquece dos seus filhos. Uma mãe pode até esquecer, mas eu, todavia, jamais esquecerei. Assim diz o Senhor. Então aquele povo estava sendo escravo há muitos anos. Esperança para muitos não havia mais. Mas ali havia um povo que acreditava. E nesta tarde, nessa oportunidade, eu quero dizer para você: eu acredito. E eu quero que você também acredite. Porque não é o pastor Manuel, mas sim a palavra do Senhor. Talvez você esteja já, como diz no ditado popular, jogado a toalha, esquecido. Não adianta mais, adianta sim. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. Mateus 24, 13. Se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Talvez você esteja passando exatamente isso. Talvez você esteja vivendo exatamente essa história. Mas eu quero dizer para você que há um Deus no céu que jamais esquece de você. Acredite. Pegue esta palavra. Ele disse: eu me lembrei do concerto que fiz com o meu povo. Com mão forte, com mão poderosa, estendida, braço estendido, eu vos resgatarei e deixarás de ser escravo. E por que Deus queria fazer isso, meus irmãos? Você sabe por quê? Para que o seu povo o adorasse. Este é o propósito. Talvez você esteja aí vivendo esta situação, mas o Senhor quer que você adore. Lembra de Jó? No seu momento mais difícil da sua vida, a Bíblia diz que Jó, ele resolveu abençoar os seus amigos. E Deus entendeu que mesmo na sua aflição, era o momento de virar, de resgatar. E aquele cativeiro foi virado. E ele recebeu tudo em dobro do que tinha. Eu quero dizer para você, se você crer nesta palavra, o Senhor, ele vai também te tirar dessa vida que você está vivendo. E se você perdeu alguma coisa, o Senhor vai retribuir a tua vida. E eu quero, para encerrar, ele diz assim, no versículo 7: e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Você será o povo dele. Amém. E ele será o nosso Deus. Tome posse dessa palavra. Não desista
não pare. Se você parou, erga a tua cabeça e continue. O Senhor Jesus é contigo. Amém? Que Deus abençoe. Amém. E fique na paz do Senhor Amém, Jesus. amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada. É uma palavra onde a gente se alimenta e a gente entende, né, Pastor Manuel, que nós temos um Deus grande. Sim, muito. Um Deus do impossível. O Deus do impossível. Lucas 18, 27 vai dizer que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus. Verdade. Não é verdade? Verdade. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado. E quem pode ir contra os principados, se não for Ele? Então acredite e tome posse. Creia que o Senhor, Ele é contigo. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica aqui ainda, porque nós vamos encerrar com a oração. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, em qualquer lugar onde você esteja. Talvez você esteja no seu celular, no leito de um hospital. Talvez essa mensagem chegue para você em um momento difícil da sua vida. Talvez você, no início do programa, você viu a missionária dançando. Senhor, manda mais o teu poder e batiza os que crê. Porque nós, seres humanos, nós temos um Deus, nós temos um dono. Eu sempre costumo dizer isso. Que nós temos um dono que cuida de nós, que olha por nós. Então não desiste não. Não para. Você que tem um projeto, você que tem um sonho, você que tem lutas. As lutas, como a nossa entrevistada, a irmã Inácia disse, elas vêm. Mas quando nós aprendemos a passar pelas barreiras das lutas, né, pastor? Sim. Nós conseguimos chegar na reta final com vitória. Nada é fácil. Nada é fácil. Talvez a sua vida não tenha sido nem um pouco fácil, né? Mas você tem um Deus que olha por você. Tenha fé. Continue acreditando, continue entendendo que Deus, Ele olha. Dizer, né, para as pessoas que não faça 50%, faça 100%. 100%. Deus não lhe quer pela metade. Ou você é todo dele, ou não é. Então com Deus é assim, Ele não divide, Ele não quer dividir você com ninguém. Porque você é criatura feita por Deus. Aleluia. Então se você talvez esteja vivendo isso. Amém. Hoje eu vou à igreja, aí a próxima semana não vou. Eu hoje oro, próxima semana não oro. Esteja vivendo, sabe, do seu jeito. Não, viva do jeito que Deus quer. Você vai ver que a sua vida será transformada. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Manuel. Louvado Fica aqui. seja Deus. Eu só vou deixar um recado aqui agora para que nós possamos encerrar o programa Isso é de Deus com uma oração do nosso pastor Manuel, que está aqui. Mas eu quero deixar um recado para você. No próximo programa, tá chegando pertinho aí do Dia dos Namorados, né? Então, vai ter brindes, isso mesmo, você que tá me ouvindo, você participar do programa, a gente vai estar sorteando, o brinde vai ser surpresa no próximo programa, na próxima semana, eu já te digo o que será, sabe por quê? Porque tá chegando o patrocinador, isso mesmo, tá Maravilha, chegando o patrocinador, pastor. É isso aí, um programa como Ótica esse. Violeta! Já tá anunciando. Amém, Eu merece. quero as palminhas da Ótica Glória a Violeta. Deus. Depois a nossa diretora vai estar colocando palminhas para a Ótica Violeta. Amém. Porque ela vai estar conosco aqui no programa. Glória a Deus. Né? Vai estar participando do nosso programa. E será uma bênção. Porque Deus é que providencia tudo, né, pastor? Se o programa, o nome do programa, olha aí. Glória a Deus. Palminhas para a Ótica Violeta. Se o nome do programa Isso é de Deus, quem é que não quer ser patrocinador? Você vai ser abençoado. Com certeza. Você vai ser abençoado também. Com certeza. Em nome de Jesus. E a minha amiga Daniela, eu quero mandar um abraço para ela, né? Minha amiga Daniela ali, o seu esposo, sempre são muito gentis. Quando eu falei para ela, pastor, tô de volta com o programa Isso é de Deus. Eu quero ser patrocinadora Glória a sim. Deus. Vamos Maravilha. vamos fechar parceria e nós estamos aqui para E muito fechar mais. parceria. Muito Tá mais, bom? né? Gente, Vai ó, vir.
Se tem alguma loja que quer vestir a missionária, estou à sua disposição. Só me chamar, a gente vai lá na loja, grava a tua loja e você me veste para ficar linda e maravilhosa aqui pro programa Isso é de Deus. Eu creio que em nome de Jesus vai já aparecer um bocado aí, né? Eita glória! Eu quero. Amém, eu quero, Amém. eu quero. Glória Amém. a Deus. Vamos orar, pastor. Vamos orar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero... Muito obrigada a você de casa, você que está nos assistindo, em qualquer lugar, no carro, você taxista, você que está me ouvindo aí no hospital, você que está me ouvindo no trabalho, onde você estiver, isso é de Deus, você assistir esse programa. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar em nome de Glória Jesus. a Deus. Pai, te damos graça e te louvamos o teu nome. Sim, meu Senhor, Deus. aqui estamos para te agradecer por esse projeto. Sim, Projeto Deus. que nasceu no teu coração. Sim, Deus. E nesta oportunidade nós queremos orar e abençoar vidas que serão, meu Deus, alcançadas pelo Sim, meu poder Deus. da tua palavra. Aonde houver uma enfermidade, que seja curada. Aonde houver, meu Pai, uma pessoa que precisa de uma transformação, que seja transformada. Amém. Meu Deus, visita nesta hora. Pai, assim eu te peço. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, não somente a nossa cidade e o nosso estado, mas toda a nação brasileira. E que o Senhor, que tem um controle de todas Amém, as coisas, Jesus. possa abençoar. Aonde alguém estiver necessitando da tua bênção, Amém, que o Senhor alcance para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração. Pai, abençoa e somos gratos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças Glória a Deus. Povo de Deus, Deus Paz. abençoe a paz do Senhor. Até a próxima semana. Amém.